O Congo é um país conhecido por suas vastas áreas de natureza intocada e uma rica história de tribos indígenas. Há muito tempo, é um verdadeiro tesouro de diversidade cultural única. O rio Congo serpenteia por paisagens exuberantes, onde as tribos escondidas do país preservam costumes centenários. Essas tribos, cada uma com seu estilo de vida próprio, vêm mantendo a rica história do Congo há séculos. Junte-se a nós para explorar as várias tribos únicas que vivem em uma das regiões mais fascinantes do mundo. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Número 15. Mbuti. A tribo Mbuti é formada por povos pigmeus indígenas que habitam a floresta de Ituri, no nordeste do Congo. São um dos grupos indígenas mais antigos da África, com uma história que remonta a milhares de anos. Vivendo em pequenos bandos nômades, os Mbuti têm uma profunda conexão com sua casa na floresta. Em termos físicos, os Mbuti são geralmente mais baixos em estatura em comparação com grupos étnicos africanos vizinhos, com uma média de altura de cerca de 1,37 metros. Suas características físicas, incluindo a estatura pequena e traços faciais distintos, os destacam como um grupo étnico único na região. Os Mbuti vivem em harmonia com a floresta, dependendo da caça e coleta para sua subsistência. São caçadores habilidosos, usando arco e flecha para capturar pequenos animais como antílopes, macacos e pássaros. Também coletam uma grande variedade de frutas, nozes e raízes do solo da floresta, complementando sua dieta com mel de abelhas selvagens. Socialmente, os Mbuti vivem em sociedades igualitárias, sem liderança centralizada. Seus bandos são geralmente pequenos, compostos por membros de famílias extensas que se movem juntos pela floresta em busca de alimento e recursos. Eles têm sistemas de parentesco intrincados que regem relacionamentos e responsabilidades dentro do grupo. A música e a dança têm papéis integrais na cultura Mbuti, servindo tanto para cerimônias quanto para fins recreativos. Sua música inclui polifonia vocal e ritmos complexos produzidos por tambores, feitos de troncos ocos, cobertos com peles de animais. A dança é uma atividade comunitária que fortalece os laços sociais e expressa sua conexão espiritual com a floresta e seus habitantes. Espiritualmente, os Mbuti acreditam em um complexo sistema de espíritos que habitam a floresta, incluindo espíritos dos ancestrais e dos animais. Realizam rituais e cerimônias para honrar esses espíritos, buscando orientação e proteção em sua vida diária. Número 14. Bakongo. A tribo Bakongo, também conhecida como Povo do Congo, possui uma rica história e patrimônio cultural profundamente enraizados na África Central. Eles habitam uma região que abrange partes da atual República Democrática do Congo, Angola e Gabão. Os Bakongo são conhecidos por suas tradições vibrantes, crenças espirituais e uma estrutura social complexa. Tradicionalmente, a sociedade Bakongo era organizada em clãs, cada um liderado por um chefe ou nobre conhecido como Muene. Esses líderes desempenhavam papéis cruciais na manutenção da ordem, resolução de disputas e preservação de práticas culturais. As aldeias eram tipicamente autossuficientes, com a agricultura como a base de sua economia. Cultivavam culturas como mandioca, milho e amendoim. Religiosamente, os Bakongo praticavam uma mistura de cristianismo, introduzido por missionários, e suas crenças indígenas, centradas em espíritos ancestrais e na natureza. Acreditavam em uma divindade criadora chamada Nzambi, ou Nzambi Mpungu, que governava o universo. Rituais e cerimônias, frequentemente acompanhados por tambores e danças rítmicas, eram essenciais para honrar os espíritos e buscar sua orientação. Os Bakongo eram renomados por sua habilidade artesanal, particularmente em cerâmica, tecelagem e metalurgia. Sua arte se estendia a esculturas e máscaras usadas em contextos cerimoniais, refletindo suas identidades espirituais e culturais. Esses artefatos são valorizados por seus designs intrincados e significados simbólicos. A sociedade Bakongo passou por mudanças significativas com a chegada dos colonizadores europeus no final do século XIX.
A influência portuguesa foi particularmente forte, impactando sua governança, práticas comerciais e crenças religiosas. Essa era marcou um período de troca cultural e adaptação enquanto os Bakongo navegavam por novos cenários políticos e sistemas econômicos. Número 13. Luba. O povo Luba, uma das tribos proeminentes do Congo, tem uma rica história que se estende por séculos. São conhecidos por seu antigo reino, que floresceu na África Central. O reino Luba foi estabelecido por volta do século XV, na região próxima aos lagos Tanganica e Mueru. Sua capital ficava em uma cidade chamada Muibelê, que servia como o centro político e cultural de seu império. O reino Luba era altamente organizado, com um sistema político sofisticado, liderado por um rei divino chamado Mulopwe. O Mulopwe governava com a assistência de um conselho de anciãos e chefes de diferentes regiões do reino. Governavam um vasto território que abrangia paisagens diversas, desde florestas densas até savanas, que sustentavam suas atividades agrícolas e comerciais. A arte e o artesanato eram parte integrante da cultura Luba. Eles eram renomados por suas esculturas de madeira intrincadas, frequentemente representando a realeza e figuras ancestrais. Essas esculturas não eram meramente decorativas, mas possuíam profundo significado espiritual, simbolizando o poder e a linhagem dos governantes Luba. As mulheres desempenhavam papéis significativos na sociedade Luba, participando do trabalho agrícola e do comércio ao lado dos homens. Também ocupavam posições de autoridade em suas comunidades, contribuindo para processos de tomada de decisão e rituais. A religião entre os Luba era animista, acreditando em espíritos que habitavam objetos naturais e em ancestrais que influenciavam a vida cotidiana. Cerimônias e rituais eram importantes para honrar esses espíritos e ancestrais, garantindo prosperidade e proteção para o reino. Número 12. Nandi. O povo Nandi é um grupo étnico que vive na parte oriental da República Democrática do Congo, principalmente nas regiões ao redor de Beni e Butembo. São conhecidos por seu rico patrimônio cultural e modo de vida distinto, que mistura práticas tradicionais com influências de grupos vizinhos. Os Nandi são predominantemente agricultores e pastores, cultivando culturas como milho, milho painço e feijão nos solos vulcânicos férteis da região. Seus assentamentos geralmente se encontram em encostas, onde praticam a agricultura em terraços para maximizar suas colheitas. A paisagem é pontilhada com plantações de banana e café, que são vitais para sua economia e vida diária. Além da agricultura, os Nandi são artesãos habilidosos, conhecidos por suas intrincadas esculturas em madeira e tecelagem de cestas. Esses artesanatos não são apenas funcionais, mas também possuem profundo significado cultural, frequentemente usados em cerimônias e rituais que celebram sua história e espíritos ancestrais. A estrutura social entre os Nandi é organizada em torno de clãs e linhagens, cada um com sua própria liderança e costumes. Chefes, conhecidos como Mwami, têm significativa autoridade e são responsáveis por mediar disputas, preservar tradições e garantir o bem-estar de suas comunidades. O respeito pelos anciãos e a tomada de decisões comunitárias são centrais na sociedade Nandi, promovendo um forte senso de unidade e identidade coletiva. Tradicionalmente, os Nandi praticavam ritos de iniciação e cerimônias, que marcam importantes estágios da vida, como nascimento, casamento e morte. Esses rituais envolvem danças complexas, música tocada com instrumentos tradicionais, como tambores e flautas, e trajes elaborados adornados com penas e peles de animais. O povo Nandi enfrentou desafios, incluindo o domínio colonial e conflitos mais recentes na região. Apesar dessas dificuldades, mantiveram suas práticas culturais e continuam a desempenhar um papel vital no mosaico cultural do Congo. Número 11. Hutu. O povo Hutu é um grupo étnico encontrado principalmente na região dos Grandes Lagos da África, incluindo Ruanda, Burundi e partes do leste do Congo. Eles são conhecidos por seu estilo de vida agrícola, cultivando culturas como sorgo, feijão e milho. Tradicionalmente, a sociedade Hutu era organizada em torno de comunidades agrícolas, com foco no trabalho comunitário e no compartilhamento de recursos. Os Hutu enfrentaram desafios, incluindo períodos de conflito e deslocamento. Um evento significativo em sua história é o genocídio de Ruanda de 1994.
onde milícias extremistas Hutu atacaram o povo Tutsi e Hutus moderados, resultando na morte de centenas de milhares. Esse trágico evento deixou profundas marcas na sociedade ruandesa e teve efeitos duradouros na comunidade Hutu. Os Hutu possuem ricas tradições em música, dança e contação de histórias orais. Danças tradicionais muitas vezes envolvem tambores rítmicos e trajes elaborados, refletindo seu patrimônio cultural. A vida social gira em torno de famílias extensas e laços de parentesco, com os anciãos desempenhando um papel respeitado nas decisões e nos assuntos comunitários. A língua Hutu, o Kinyarwanda, é amplamente falada entre a população Hutu. Trata-se de uma língua bantu com seus próprios dialetos e variações nas diferentes regiões onde residem as comunidades Hutu. A língua atua como um fator unificador entre os Hutu, promovendo um forte senso de identidade e pertencimento. Número 10. Lega. O povo Lega é um grupo étnico que vive no leste do Congo, principalmente nas províncias de Kivu do Sul e Kivu do Norte. Eles são conhecidos por seu rico patrimônio cultural, arte intricada e estrutura social única. A sociedade Lega é organizada em torno de um sistema de sociedades secretas, cada uma com responsabilidades e rituais específicos. Um dos aspectos mais notáveis de sua cultura é a instituição do Bwami, uma organização hierárquica que governa vários aspectos da vida dos Lega. O Bwami é central para a estrutura social dos Lega, enfatizando valores morais, disciplina e desenvolvimento pessoal através de uma série de estágios de iniciação. Os Lega são famosos por seus objetos de marfim e madeira finamente trabalhados, incluindo máscaras, figuras e objetos cerimoniais. Essas obras de arte frequentemente simbolizam valores espirituais e morais dentro da sociedade Bwami, refletindo seu sistema de crenças e hierarquia social. Os Lega são agricultores, cultivando culturas como milho, mandioca e amendoim. Vivem em aldeias espalhadas pelas colinas e planícies arborizadas de sua terra natal, com cada aldeia geralmente liderada por um chefe que supervisiona os assuntos comunitários e representa a aldeia em conselhos tribais mais amplos. Os Lega enfrentaram desafios devido a conflitos e instabilidade na região, especialmente durante períodos de agitação política no Congo. No entanto, eles mantiveram uma forte identidade cultural e continuam a praticar seus costumes tradicionais apesar das pressões externas. Número 9. Mbandi. O povo Mbandi é uma tribo que vive ao longo do rio Ubandi, no Congo e na República Centro-Africana. São conhecidos por suas habilidades agrícolas e suas tradições culturais vibrantes, transmitidas através das gerações. No início do século XX, colonizadores franceses encontraram os Ngbandi e observaram seus costumes únicos. Os Ngbandi são habilidosos na agricultura, cultivando culturas como inhame, banana e mandioca nos solos férteis das margens do rio. Vivem em aldeias compostas por cabanas com telhados de palha, dispostas ao redor de um espaço central onde ocorrem reuniões comunitárias e cerimônias. A sociedade Mbandi é organizada em torno de clãs, cada um com linhagem traçada através da ancestralidade paterna. Esses clãs desempenham papéis importantes na tomada de decisões e na resolução de conflitos dentro da comunidade. Os anciãos, respeitados por sua sabedoria e experiência, orientam as gerações mais jovens no conhecimento tradicional e nos rituais. Cerimônias tradicionais dos Ngbandi são exibições vibrantes de dança e música. A percussão é central para suas celebrações, com ritmos que ecoam pela floresta durante festivais em honra aos ancestrais, ou para marcar eventos importantes como casamentos e nascimentos. As crenças dos Ngbandi misturam animismo com culto aos ancestrais, onde se acredita que espíritos habitam elementos naturais, como árvores e rios. Xamãs, conhecidos como Nganga, atuam como intermediários entre o mundo humano e o espiritual, realizando rituais para curar os doentes e proteger contra forças malignas. Número 8. Pigmeus Baka. Os Pigmeus Baka, também conhecidos simplesmente como Baka, são um dos povos indígenas da África Central, residindo principalmente nas florestas tropicais de Camarões, Gabão, Congo-Brazzaville e na República Centro-Africana. Eles são tradicionalmente caçadores-coletores, renomados por sua profunda conexão com a floresta e suas práticas culturais únicas. Vivendo em pequenos grupos móveis dentro da densa floresta tropical,
Os Baka possuem um conhecimento profundo de seu ambiente. Eles se movem sazonalmente para acompanhar a disponibilidade de caça, frutas e outros recursos essenciais à sua sobrevivência. Suas moradias tradicionais são frequentemente temporárias, construídas com folhas e galhos colhidos na floresta. Os Baka se organizam em unidades familiares extensas, formando comunidades maiores baseadas em laços de parentesco. Sua sociedade é igualitária, com decisões tomadas por consenso entre os anciãos e caçadores experientes. A música e a dança desempenham papéis integrais em sua cultura, servindo como formas de expressão, contação de histórias e conexão espiritual. Os Baka são conhecidos por sua música vocal polifônica intricada, acompanhada por vários instrumentos, como harpas e percussão feitos de materiais naturais. Nas últimas décadas, os Baka enfrentaram desafios devido a pressões externas, como o desmatamento, invasão de suas terras tradicionais e a influência de estilos de vida modernos. Muitos foram forçados a se adaptar às mudanças em seu ambiente e têm vivenciado marginalização social e econômica. Número 7. Yansi. A tribo Yansi, também conhecida como Yaka, é um grupo étnico que reside principalmente na parte sudoeste do Congo, perto do rio Kwango. Eles são conhecidos por seu rico patrimônio cultural, tradições artísticas e estruturas sociais distintas. Na sociedade Yansi, a família e a comunidade são centrais. Eles vivem em pequenas aldeias, tipicamente cercadas por terras agrícolas, onde cultivam culturas como milho, mandioca e amendoim. Os Yansi são agricultores e caçadores habilidosos, confiando em seu conhecimento agrícola e do ambiente local para sustento. Suas casas tradicionais, feitas de materiais locais como barro e palha, refletem sua conexão com a terra. Cada aldeia é organizada em torno de uma área central de reunião, onde ocorrem encontros comunitários e cerimônias importantes. Essas cerimônias frequentemente envolvem música, dança e máscaras elaboradas confeccionadas por artesãos habilidosos da tribo. Eles são renomados por sua escultura em madeira, máscaras e objetos cerimoniais, que não são apenas decorativos, mas também possuem significado espiritual. Essas obras de arte frequentemente retratam animais, ancestrais e seres míticos, servindo como um elo entre os reinos físico e espiritual. Os Yansi possuem uma estrutura social complexa liderada por chefes, que são respeitados por sua sabedoria e liderança. Eles desempenham um papel crucial na resolução de disputas, manutenção da ordem e supervisão de atividades comunitárias importantes. Os anciãos exercem influência significativa nos processos de tomada de decisão, garantindo a continuidade das práticas e tradições culturais ao longo das gerações. Número 6. Shi. O povo Shi, também conhecido como Bashi, é um grupo étnico que reside na parte oriental da República Democrática do Congo, particularmente nas terras altas próximas ao lago Tanganyika. Eles possuem um rico patrimônio cultural que se estende por séculos, caracterizado por costumes e tradições únicos. Os Shi são predominantemente agricultores, cultivando culturas como milho, mandioca e feijão nos solos vulcânicos férteis de sua terra natal. Suas aldeias são tipicamente agrupadas ao redor de encostas, com casas de teto de palha feitas de materiais locais, como bambu e capim. Esses assentamentos refletem frequentemente uma vida comunitária unida, centrada em famílias extensas. A sociedade tradicional dos Shi é organizada em torno de estruturas de linhagem e clã, com papéis de liderança frequentemente transmitidos por linhagens hereditárias. Os anciãos têm grande influência nos processos de decisão, orientando os assuntos comunitários e resolvendo disputas de acordo com as leis costumeiras. Os Shi são conhecidos por suas celebrações vibrantes e rituais, festivais que marcam as principais temporadas agrícolas, como o plantio e a colheita de culturas. São ocasiões importantes onde a música, a dança e os trajes elaborados desempenham papéis centrais. Essas festividades não só reforçam os laços sociais, mas também honram espíritos ancestrais que se acredita proteger e guiar a comunidade. A vida espiritual dos Shi está profundamente entrelaçada com seu ambiente natural. Bosques sagrados e marcos naturais são reverenciados como locais de culto aos ancestrais e de conexão espiritual. Xamãs, conhecidos como Nganga, atuam como intermediários entre o mundo terreno e o espiritual, realizando rituais para garantir o bem-estar da comunidade. Número 5. Ndaka.
A tribo Indaka, situada nas profundezas das florestas densas do nordeste do Congo, possui uma rica tapeçaria de tradição e história tecida em seu modo de vida. Por séculos, eles prosperaram em meio à vegetação exuberante, com sua existência entrelaçada aos ritmos do mundo natural. Na vila de Momo, localizada às margens do sinuoso rio Lulua, os Indakas se reúnem todas as manhãs para começar o dia. A vila é repleta de cabanas com telhados de palha feitas de folhas de palmeira trançadas, posicionadas cuidadosamente para capturar os primeiros raios de sol que filtram pelo dossel altaneiro. Crianças de olhos atentos e pés descalços brincam com brinquedos artesanais feitos de madeira e fibras vegetais, enquanto os anciãos se sentam sob a sombra de baobás antigos, contando histórias passadas de geração em geração. Os Indaka são conhecidos por seu conhecimento detalhado sobre a floresta. Os homens se aventuram nas profundezas da vegetação com lanças e facões, caçando animais como antílopes e javalis selvagens, enquanto as mulheres colhem tubérculos, frutas e plantas medicinais essenciais para sua dieta e saúde. A floresta fornece não apenas sustento, mas também materiais para confeccionar ferramentas, utensílios e objetos cerimoniais que possuem profundo significado espiritual. Sua língua, o Indaka, ecoa com tons rítmicos que refletem sua conexão estreita com a natureza. É falada durante rituais que homenageiam os ancestrais e celebram marcos da vida, como nascimentos e casamentos. Durante essas cerimônias, o som dos tambores feitos de troncos ocos reverbera pela vila, chamando a todos para participar de danças que contam histórias de bravura, amor e resiliência. Número 4. Kusu. O povo Kusu é uma tribo antiga que viveu na região do Kasai, na República Democrática do Congo, por séculos. Eles são conhecidos por sua rica herança cultural e tradições distintas, transmitidas através das gerações. No coração da região do Kasai, onde os Kusu fazem sua morada, encontra-se uma paisagem repleta de florestas densas e rios serpenteantes. Os Kusu são predominantemente agricultores, cultivando milho, milheto e mandioca nos solos férteis que caracterizam sua terra natal. Suas aldeias são geralmente compostas por casas de tijolos de barro com telhados de palha, situadas entre a vegetação exuberante que os rodeia. A sociedade Kusu é estruturada em torno de clãs, cada um traçando sua linhagem até um ancestral comum, reverenciado por sua sabedoria e liderança. Os anciãos desempenham um papel crucial nas tomadas de decisões, utilizando seu conhecimento das tradições e da história oral para guiar a comunidade. As gerações mais jovens são ensinadas sobre esses costumes por meio de contação de histórias e cerimônias que celebram a herança da tribo. Um dos aspectos mais distintivos da cultura Kusu é sua vibrante arte, que frequentemente apresenta padrões geométricos intrincados e símbolos com significados espirituais. Esses desenhos adornam não só sua cerâmica e tecidos, mas também seus corpos durante danças cerimoniais e rituais. Tais ocasiões são marcadas pelo ritmo dos tambores e cantos, criando uma atmosfera que reflete a profunda conexão da tribo com suas crenças espirituais. Número 3. Zandi. O povo Zandi é um grupo étnico que vive na região nordeste da República Democrática do Congo, bem como em partes do Sudão do Sul e da República Centro-Africana. Eles são conhecidos por suas práticas culturais únicas e sua importância histórica na região. Tradicionalmente, os Zandi são agricultores, cultivando culturas como inhames e milho, e também praticam caça e coleta para complementar sua dieta. Seus assentamentos costumam ser organizados em torno de unidades familiares extensas, com cabanas feitas de materiais trançados e telhados de palha. Um aspecto distintivo da cultura Zandi é seu sistema de governança, que historicamente incluía uma hierarquia complexa de chefes e conselheiros. Os chefes, conhecidos como Avangara, exerciam autoridade sobre suas comunidades e eram responsáveis por manter a ordem e resolver disputas. Conselheiros, chamados Kakoko, forneciam aconselhamento aos chefes com base em seu conhecimento das tradições e crenças espirituais. A espiritualidade e as crenças tradicionais desempenham um papel significativo na sociedade Zandi. Eles adoram tradicionalmente espíritos ancestrais e acreditam na influência da feitiçaria, também chamada de Mang. A feitiçaria é vista como causa de doenças, infortúnios ou mortes, e os Zandi possuem rituais e práticas para se protegerem de seus efeitos. Artisticamente, os Zandi são conhecidos por suas intricadas esculturas em madeira, especialmente máscaras e figuras usadas em cerimônias e rituais.
Essas obras de arte frequentemente retratam animais, espíritos e representações simbólicas de suas crenças culturais. O reino Zandi floresceu do final do século XVIII até o início do século XX, com seu auge sob o rei Budwe, que reinou no final do século XIX. O reino era conhecido por seu poder centralizado e sua destreza militar, envolvendo-se em comércio e diplomacia com grupos vizinhos. Número 2. Sakata. O povo Sakata é uma tribo antiga com raízes profundamente entrelaçadas nas florestas exuberantes e colinas onduladas da bacia do Congo. Por séculos, eles prosperaram em meio à vegetação densa e à diversidade da vida selvagem que caracteriza sua terra natal. Os Sakata são conhecidos por seu modo de vida distinto, moldado por sua conexão íntima com o mundo natural ao seu redor. Vivendo em pequenas comunidades coesas espalhadas pela região, os Sakata tradicionalmente se sustentam por meio da agricultura e da caça. Suas aldeias geralmente ficam próximas a rios ou clareiras na floresta, onde constroem suas casas com materiais locais como madeira e palha. Cada aldeia é liderada por um chefe, respeitado por sua sabedoria e liderança na orientação da comunidade, tanto nos desafios cotidianos quanto nas ocasiões cerimoniais. Os Sakata são artesãos habilidosos, produzindo cerâmica intricada e cestos trançados que refletem seu patrimônio cultural e necessidades práticas. Esses artesanatos desempenham um papel crucial em suas vidas diárias, servindo não apenas como ferramentas para a preparação e armazenamento de alimentos, mas também como expressões de talento artístico e identidade cultural. Central na sociedade Sakata estão suas crenças espirituais e rituais, que honram os espíritos ancestrais e buscam harmonia com o mundo natural. Cerimônias que marcam importantes marcos como nascimentos, passagem para a idade adulta e colheitas, são ocasiões de grande celebração comunitária, onde danças e canções tradicionais ecoam pela floresta. Número 1. Budu. O povo Budu é um grupo étnico que reside na região nordeste da República Democrática do Congo, principalmente na região da floresta de Ituri. Eles são conhecidos por suas práticas culturais únicas e estilo de vida tradicional. Os Budu fazem parte do grupo linguístico sudânico maior e estão intimamente relacionados a outras tribos vizinhas, como os Lendu e os Rema. Vivendo em pequenas vilas espalhadas pela densa floresta tropical, os Budu mantêm um estilo de vida, em grande parte, baseado na subsistência, centrado na agricultura e na caça. Suas vilas são tipicamente compostas por cabanas com telhados de palha feitas de materiais locais, refletindo sua profunda conexão com o ambiente natural. Nessas vilas, atividades comunitárias como a agricultura e as cerimônias tradicionais desempenham um papel significativo em seu tecido social. Os Budu possuem uma rica tradição oral que transmite sua história, costumes e crenças por meio de histórias e rituais. Eles têm práticas culturais distintas, incluindo danças tradicionais acompanhadas por tambores e outros instrumentos musicais feitos de materiais naturais encontrados na floresta. Essas danças frequentemente celebram marcos importantes, como festivais de colheita ou ritos de passagem. A estrutura social entre os Budu geralmente é organizada em torno de unidades familiares extensas, com os anciãos desempenhando um papel crucial na tomada de decisões e resolução de conflitos. Eles também têm um sistema de chefes ou líderes de vilarejos que supervisionam os assuntos comunitários e representam seu povo em questões regionais. A espiritualidade é profundamente enraizada na cultura Budu, com crenças frequentemente centradas no animismo e no culto aos ancestrais. Eles acreditam na presença de espíritos em elementos naturais como árvores e rios, e cerimônias são realizadas para honrar esses espíritos e buscar suas bênçãos para prosperidade e proteção. Obrigado por assistir a mais um episódio. Enquanto você ainda está aqui, clique no vídeo em sua tela para mais conteúdo de qualidade.